Milionário chora ao ouvir pedido desesperado de uma mendiga por seu irmãozinho. Era uma manhã fria em São Paulo. O milionário Carlos, com seu terno impecável e relógio que brilhava mais que o sol, descia a Avenida Paulista. Buzinas e gritos se misturavam ao cheiro de pão fresco das padarias ao redor. Ele tinha tudo, mas uma sensação estranha de vazio o acompanhava. No meio do trânsito e da pressão de sua vida, algo o fez parar. Um grito agudo e desesperado cortou o ar. "Por favor, moço, ele não pode ficar assim." Carlos virou-se e o que viu lhe cortou o coração. Letícia, uma menina de apenas 11 anos, estava com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ao seu lado, seu irmãozinho Rafa, de apenas 6 anos, tremia de frio e medo. Usavam roupas sujas e rasgadas, e o olhar de Letícia falava mais que 1000 palavras. Era um pedido de socorro desesperado. "Ele não come há dias. Eu só preciso de um abrigo para ele." Letícia implorou, a voz carregada de um aperto no peito. Aquela cena o atingiu como um soco no estômago. Lembranças de sua própria infância, marcada pela solidão e a perda de sua mãe, voltaram à tona. Carlos sentiu os olhos arderem. "Vamos, eu posso ajudar." Os olhos de Letícia brilharam por um instante, mas logo se ofuscaram com descrença. A cidade tinha lhe ensinado que gentilezas eram raras. Contudo, eles seguiam Carlos, deixando o caos da rua para trás. Aquele dia transformou-se em uma nova fase. Letícia e Rafa entraram em seu luxuoso apartamento com vista para a cidade que nunca dormia. A vida deles se encheu de esperança, pelo menos por enquanto. Carlos começou a se sentir vivo, redescobrindo o gosto da paternidade naquele desejo sincero de cuidar. Entretanto, a irmã de Carlos, Denise, não viu com bons olhos essa nova dinâmica. Sempre obcecada por status e dinheiro, ela considerava as crianças uma ameaça à herança da família. "Ele vai acabar se descontrolando. Aquela menininha não é de confiança", murmurou um dia, sua mente já tramando um plano maligno. Denise contratou alguém para se passar pelo pai das crianças. Um homem de olhar frio e sorriso manipulador apareceu repentinamente, provocando desconfiança em Carlos. Ele começou a se questionar. Será que tinha feito a escolha certa? O amor que estava brotando na família poderia se desmoronar tão facilmente? A assistente social Marta, percebendo a tensão, aproximou-se de Carlos um dia e sussurrou: "Denise não quer o bem das crianças, e eu sei como ela está tentando separá-los." Seu olhar era sério, como se carregasse o peso do mundo, mas o mais surpreendente estava por vir. Em uma noite chuvosa, enquanto todos se aconchegavam em casa, Letícia revelou um segredo que poderia mudar tudo. Com a voz embargada, ela disse: "Carlos, eu não sou só uma menininha." Os olhos de Carlos se arregalaram e um nó se formou em sua garganta. Agora, com a verdade prestes a ser revelada, Carlos se viu diante de um dilema profundo. O amor por Letícia e Rafa era mais forte do que os desafios que Denise impunha? A cidade, com todos os seus mistérios, não parecia tão impenetrável agora. Mas o que o futuro reservava para essa nova família? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos ter. Eu sou uma sobrevivente, Carlos, e não estou sozinha. Rafa e eu temos uma história que envolve mais do que você imagina. Letícia prosseguiu, as palavras derrubando um peso sobre o ambiente. Ele deu um passo à frente, o olhar fixo nela, ansioso para entender.
O som da chuva batendo nas janelas acentuava a gravidade da situação. O que você quer dizer? Carlos perguntou, a voz trêmula. O que poderia ser tão importante? Letícia respirou fundo. Não somos só crianças sem teto. O nosso pai... Uma pausa e suas pequenas mãos tremiam. Ele está procurando a gente. Ele é perigoso, Carlos. Ele não aceita que a gente fuja. O ar ficou denso. A sensação de ameaça pairava. Mas como? Como ele sabe onde vocês estão? Carlos sentiu a adrenalina subir. O invisível se tornava palpável e a nova vida que construíra começava a parecer um castelo de areia à beira de um mar furioso. Ele tinha amigos e eles sempre estão de olho. Ele me disse que se algum dia tentássemos fugir, ele faria com que a gente se arrependesse. E eu não quero que Rafa sofra mais. As lágrimas escorriam pelo rosto de Letícia. E o desespero em sua voz fez o peito de Carlos doer. A visão do dormir tranquilo das crianças foi imediatamente substituída por imagens de um homem sombrio, buscando por eles. O milionário estava prestes a abrir a boca para questionar mais, quando um som forte ecoou pela sala. A porta do apartamento se abriu abruptamente, batendo na parede. Denise entrou, acompanhada de 2 homens altos. O rosto dela estava pálido, mas seu olhar era implacável. O que está acontecendo aqui? Sua voz cortou o ar como uma lâmina. Letícia ficou paralisada e Rafa apertou a mão da irmã com força. Está tudo bem, Denise, Carlos tentou dizer, mas a expressão de sua irmã já deixava claro que ela não estava disposta a aceitar uma versão pacífica da situação. Não está tudo bem. Quem são essas crianças? Você, Carlos, não vê que estão apenas usando você. Denise avançou, os homens ao seu lado parecendo prontos para agir. Carlos sentiu um nó na garganta. Elas precisam de ajuda. Estão sob ameaça. Ele, em sua mente, se preparava para defender Letícia e Rafa, mas Denise soltou uma risada amarga. Você acredita na história delas? Olha para elas! São só mentirosas buscando uma oportunidade. A tensão no ar era palpável e Carlos, em meio ao turbilhão, sentia-se em conflito, mais perdido do que nunca. Nesse instante, Letícia, tomada pela raiva e pelo medo, gritou: Você não entende! Seu irmão não é quem você pensa que é! As palavras saíram como balas disparadas, e a sala silenciou em choque. O olhar de Carlos se voltou rapidamente para Letícia, confuso. O que você quer dizer? Um vazio crescia no estômago dele. Rafa segurou a mão da irmã, e a pequena Letícia respirou fundo, enquanto a tempestade lá fora parecia refletir sua tumultuada vida. Ele não é apenas o seu irmão. Ele fez coisas ruins, antes de voltar. Carlos sentiu o mundo desabar. O homem que ele pensava ser um anjo salvador para essas crianças estava agora sendo questionado pela própria menina que ele queria proteger. O seu coração estava em choque, cada batida soando como um eco de dúvidas. Denise sorriu com triunfo e aquilo parecia balançar a fé que Carlos ainda tinha em sua decisão. Ele encarou Letícia, buscando não só uma resposta, mas um significado. O que é que estava acontecendo? O que mais ele não sabia? Com isso, a noite, que deveria ser repleta de aconchego e esperança, se transformou em um campo de batalha emocional. E o que parecia ser um início promissor, agora se tornava um labirinto de segredos e verdades amargas. O futuro os aguardava, mas a pergunta permanecia em suas mentes. Quem eram realmente as crianças que ele tentava ajudar? E o que ele realmente sabia sobre si mesmo? Carlos estava em choque. As palavras de Letícia ecoavam na sua cabeça, transformando o ar ao seu redor em uma atmosfera densa e sufocante. Você acreditou que poderia apenas levar essas crianças para casa sem consequências? Denise disparou, seu tom cortante como vidro. Carlos sentiu sua raiva crescer, mas também um medo profundo. O que se passava na mente de Letícia e como tudo isso se entrelaçava com sua vida? Não, você não entende, Carlos começou, mas a tensão crescia e todos na sala pareciam estar em uma corda bamba. A menção do pai das crianças ainda pairava no ar como uma sombra ameaçadora.
Carlos! Denise gritou, interrompendo-o. Você não vê que elas estão manipulando você? Você não sabe o que realmente aconteceu com essas crianças? Ela se virou para Letícia. Quem você realmente é? Letícia, já visivelmente marcada pelo medo, recuou um passo. Nós somos apenas crianças, tentando nos proteger. Você não pode entender. E então a porta estourou aberta novamente. Desta vez, um homem alto e musculoso, com uma cicatriz no rosto, entrou sem cerimônia. A expressão dele era de pura determinação. O coração de Carlos disparou. Você não deveria ter se metido com elas, Carlos, ele disse, suas palavras pesadas como chumbo. Eu sou o pai delas, e você vai me entregar elas agora. O impacto dessas palavras foi como um tiro no peito. O que Carlos pensou ser uma história de resgate e amor se transformou em um pesadelo. Letícia e Rafa congelaram, as mãos se apertando uma na outra. A sala inteira parecia girar, e Carlos olhou para Denise, que agora estava pálida como um fantasma. Você não pode fazer isso. Carlos tentou retrucar, mas sua voz falhou. Ele queria proteger as crianças, mas esse homem era uma ameaça real, e a adrenalina pulava em suas veias. O ambiente se encheu de um silêncio pesado, onde o próprio ar parecia ficar mais espesso. O pai de Letícia e Rafa se aproximou, sua presença ofuscante e ameaçadora. Não tenho tempo para joguinhos. Elas são mineiras e precisam voltar para casa. Mas elas não estão seguras com você. Carlos vociferou, o desespero transparecendo em sua voz. Ele nunca havia se sentido tão impotente. E isso era apenas o começo. O homem riu de forma amarga. Seguras? Você realmente acha que você pode manter essa fachada de pai? Eu sou o único que pode garantir a segurança delas. Você não sabe o que eu sou capaz. Denise, que até então estava em silêncio, finalmente falou. Carlos, você precisa deixá-las ir. Ele é perigoso. O olhar dela misturava medo e alívio. Carlos sentiu uma onda de raiva e confusão. Mas antes que pudesse tomar uma decisão, um barulho ensurdecedor interrompeu a cena. Um estrondo vindo de fora. Era como se o mundo estivesse desabando. Vidros estouravam e gritos ecoavam pelas ruas. O homem disparou um olhar ansioso pela janela. Não, não agora, ele rosnou, sua expressão rapidamente se transformando em uma fúria feroz. As crianças estavam em choque e Carlos sentiu seu coração disparar novamente. O que está acontecendo? Ele perguntou, sua mente girando. O homem não respondeu e a tensão saltou novamente, agora marcada por um senso de urgência. Eles chegaram. O que você fez? O pai disparou para Letícia, e suas palavras eram uma acusação. Carlos se virou para Letícia, que agora olhava ao redor, uma mistura de medo e desespero em seus olhos. O que você sabe sobre isso? Ela hesitou, mas o desespero a fez falar. A gente estava fugindo de algo maior, e agora ele veio buscar a gente. A sala tremeu com o impacto da realidade. Ele sentiu uma onda de pânico. Se o homem era realmente perigoso, a vida deles estava em risco. E o futuro que ele pensou estar construindo com Letícia e Rafa desmoronava em um mar de dúvidas e segredos. O barulho do lado de fora parecia aumentar, mais gritos ecoando, e Carlos sabia que precisava agir rápido. Mas como proteger as crianças de um homem que levava consigo tantas sombras e segredos? O que estava prestes a descer sobre ele? A resposta estava se aproximando, e Carlos se viu no centro de uma tempestade. Um dilema entre proteger quem amava e enfrentar um inimigo invisível. A escuridão se aproximava rapidamente e ele precisava decidir: salvar as crianças ou encarar seu próprio passado. Carlos estava em choque. As palavras de Letícia ecoavam na sua cabeça, transformando o ar ao seu redor em uma atmosfera densa e sufocante. Ele não sabia em quem acreditar. Olhou para sua irmã Denise, cujo olhar estava repleto de desprezo e ceticismo. Aquela sala que um dia era um refúgio, agora parecia uma armadilha prestes a desmoronar.
Você acreditou que poderia apenas levar essas crianças para casa sem consequências? Denise disparou, seu tom cortante como vidro. Carlos sentiu sua raiva crescer, mas também um medo profundo. O que se passava na mente de Letícia e como tudo isso se entrelaçava com sua vida? Não, você não entende, Carlos começou, mas a tensão crescia e todos na sala pareciam estar em uma corda bamba. A menção do pai das crianças ainda pairava no ar como uma sombra ameaçadora. Carlos, Denise gritou, interrompendo-o. Você não vê que elas estão manipulando você? Você não sabe o que realmente aconteceu com essas crianças. Ela se virou para Letícia. Quem você realmente é? Letícia, já visivelmente marcada pelo medo, recuou um passo. Nós somos apenas crianças tentando nos proteger. Você não pode entender. A porta se estourou aberta novamente. Desta vez, um homem alto e musculoso, com uma cicatriz no rosto, entrou sem cerimônia. A expressão dele era de pura determinação. O coração de Carlos disparou. Você não deveria ter se metido com elas, Carlos, ele disse, suas palavras pesadas como chumbo. Eu sou o pai delas, e você vai me entregar elas agora. Naquele momento, o tempo pareceu parar. O que Carlos pensou ser uma história de resgate e amor se transformou em um pesadelo. Letícia e Rafa congelaram, as mãos se apertando uma na outra. A sala inteira parecia girar, e Carlos olhou para Denise, que agora estava pálida como um fantasma. Você não pode fazer isso! Carlos tentou retrucar, mas sua voz falhou. Ele queria proteger as crianças, mas aquele homem era uma ameaça real, e a adrenalina pulava em suas veias. O ambiente se encheu de um silêncio pesado, onde o próprio ar parecia ficar mais espesso. O pai de Letícia e Rafa se aproximou, sua presença ofuscante e ameaçadora. Não tenho tempo para joguinhos. Elas são minhas e precisam voltar para casa. Mas elas não estão seguras com você, Carlos vociferou. Ele nunca havia se sentido tão impotente. E isso era apenas o começo. O homem riu de forma amarga. Seguras? Você realmente acha que pode manter esse jogo de paz? Eu sou o único que pode garantir a segurança delas. Você não sabe o que eu sou capaz. Denise, que até então estava em silêncio, finalmente falou. Carlos, você precisa deixá-las ir. Ele é perigoso. O olhar dela misturava medo e alívio. Carlos sentiu uma onda de raiva e confusão. Mas antes que pudesse tomar uma decisão, um barulho ensurdecedor interrompeu a cena. Um estrondo vindo de fora. Vidros estouravam e gritos ecoavam pelas ruas. O homem disparou um olhar ansioso pela janela. Não, não agora! Ele rosnou, sua expressão rapidamente se transformando em uma fúria feroz. O que está acontecendo? Carlos perguntou, sua mente girando. O homem não respondeu. A tensão aumentava, marcada por um sentido de urgência. Foi nesse momento que a porta do apartamento se abriu com um estrondo e uma mulher entrou. O cabelo dela estava desgrenhado e seu rosto estava pálido. Carlos, o que você fez? Eles estão aqui! O pai de Letícia ficou furioso. Você não deveria estar aqui, ele a gritou. A mulher olhou para as crianças e algo peculiar aconteceu. Ele hesitou, como se a reconhecesse. O rosto do homem passou por uma transformação e seus olhos se alargaram. Você... É você? Ele se virou, a voz tremendo. Carlos, confuso, olhou para a mulher. Você não pode levá-los. Não agora, a mulher gritou. Mas seu olhar estava cheio de conhecimento e não de medo. A tensão na sala atingiu um pico insuportável. As crianças ficaram paralisadas. Quem é ela? Letícia perguntou. O terror em seus olhos misturado com desconfiança. A revelação a seguir fez o mundo de Carlos desabar. Eu sou a verdadeira mãe deles. E eu estou aqui para salvar vocês. A sala ficou em silêncio. Carlos sentiu como se o chão tivesse sido arrancado debaixo dele. Tudo o que pensava que sabia estava mudando, e a verdade que se desenrolava parecia mais como uma punição do que um resgate. Agora, a relação entre Carlos e as crianças estava incendiada. Ele tinha um novo dilema:
Em quem confiar quando tudo o que ele amava estava prestes a ruir? O pai das crianças, a mulher que se dizia mãe e Denise que observava tudo como um espectador em um espetáculo trágico. O futuro deles não estava mais nas mãos de Carlos. O que era um novo começo, agora parecia um campo de batalha entre passado e futuro. O caos estava prestes a reinar e a questão permanecia: quem realmente estava lutando pela proteção das crianças? Carlos estava paralisado. As palavras da mulher ecoavam na mente dele, transformando sua realidade em um turbilhão de confusão. Você é a mãe deles? Ele murmurou, incapaz de processar tudo. O olhar fervoroso da mulher correspondia a um misto de desespero e esperança. As crianças estavam em pé, agarradas uma à outra, olhos arregalados. Oh, você não pode estar aqui! Ele se virou para Carlos, o rosto distorcido pela raiva. Viu? Viu o que você fez, Carlos? Você trouxe ela de volta! O pânico tomava conta da sala. O vidro da janela estourou com outro estrondo, e Carlos viu os reflexos distorcidos dos rostos ao redor. A mulher então acelerou os passos, aproximando-se de Letícia e Rafa. Vocês precisam me ouvir. Não estão a salvo aqui. A tensão aumentava. O carro da polícia poderia ser ouvido ao longe. Sirenes cortando a noite. Carlos olhou para Denise e o olhar dela preenchia todos os espaços. Ela estava absorvendo cada palavra, analisando cada movimento. Ela não pode ficar aqui, Carlos, exclamou, a voz trêmula. É perigoso. Perigoso? Carlos respondeu, sentindo a raiva crescendo dentro dele. Elas são crianças tentando escapar de algo muito pior do que nós podemos imaginar. A mulher, percebendo a irrefreável dúvida entre eles, respirou fundo. Carlos, seu coração é bom, mas se você não me deixar levar suas crianças, o que aconteceu na nossa vida vai se repetir. Repetir? Letícia sussurrou, uma corrente de medo na voz. Repetir o quê? A voz dela soava como um eco de desespero, revelando a fragilidade de toda a situação. Fiquem atrás de mim, a mulher gritou, colocando-se entre as crianças e o homem que se dizia pai. Ele não é o que parece. O homem a encarou, a fúria crescendo. Todos estavam em um impasse, e o tempo parecia desacelerar. Ele sempre fez isso. É um manipulador, um mentiroso. Essas crianças não estão seguras com ele. A mulher falava rápido, quase sem respirar, enquanto os olhosos sons da confusão lá fora cresciam. O pai das crianças avançou, mas Carlos, em um impulso de proteção, se posicionou entre eles. Passe! Vá embora! Você não está levando a Letícia e o Rafa! Seu coração palpitava. Ele nunca havia se sentido tão desnudo, tão vulnerável. Foi então que um trovão ruiu fora, e a luz escureceu momentaneamente. Com a escuridão, algo se quebrou na dinâmica. Um grito entrou pela noite. A gente não pode sair daqui! Eles estão vindo! A mulher estava quase em lágrimas. Carlos começou a perceber que a verdadeira ameaça não estava apenas no pai. O olhar do homem mudava, sua fúria se transformando em desespero. Você não faz ideia do que está fazendo. Elas precisam de mim. Eu sou o único que pode protegê-las. Sua voz agora soava em uma mistura de voz cheia de mágoa e raiva. Vocês não têm ideia das coisas que aconteceram. A mulher respondeu com firmeza. Não acredite nele, Carlos. A verdade dele é manipuladora. Ele é o motivo pelo qual as crianças estão aqui. E foi nesse momento que o chão se abriu. O pai das crianças olhou no fundo dos olhos de Letícia, e as palavras saíram como um grito. Você não é tão inocente, Letícia. O que você fez? O que nós fizemos? Isso tudo volta para nos assombrar. O corá de Carlos parecia parar. O silêncio se estabeleceu, e as palavras dele cortaram como uma faca. O olhar de reprovação de Letícia se misturava com o dele, formando um elo de confusão. O que você quer dizer? Carlos questionou, temendo a resposta que podia mudar tudo. A mulher imediatamente percebeu o que estava se desenrolando. Lançou um aviso, mas era tarde demais. Você não pode deixá-las aqui. A verdade estava pairando como uma primavera prestes a estourar. A
A tensão era palpável e os olhares se entrelaçavam, enquanto Carlos, Letícia e Rafa tentavam entender o caos. O que realmente significava tudo aquilo, o que cada um deles tinha escondido. A tempestade não estava só do lado de fora, sua vida estava prestes a se desfazer em fragmentos. E agora, o que eles realmente sabiam sobre a família? A busca pela verdade se tornaria uma luta pela sobrevivência. E tudo estava prestes a mudar novamente. Carlos estava paralisado. As palavras da mulher ecoavam na mente dele, transformando sua realidade em um turbilhão de confusão. Você é a mãe deles? Ele murmurou, incapaz de processar tudo. O olhar fervoroso da mulher correspondia a um misto de desespero e esperança. As crianças estavam em pé, agarradas uma à outra, olhos arregalados. O quê? O pai das crianças, que até então exibia um semblante ameaçador, agora se mostrava tomado por um pânico evidente. Você não pode estar aqui! Ele se virou para Carlos, o rosto distorcido pela raiva. A mulher então acelerou os passos, aproximando-se de Letícia e Rafa. Vocês precisam me ouvir. Não estão a salvo aqui. A tensão aumentava. O carro da polícia poderia ser ouvido ao longe, sirenes cortando a noite. Carlos olhou para Denise, e o olhar dela preenchia todos os espaços. Ela estava absorvendo cada palavra, analisando cada movimento. Ela não pode ficar aqui, Carlos, exclamou, a voz trêmula. É perigoso. Perigoso? Carlos respondeu, sentindo a raiva crescendo dentro dele. Elas são crianças tentando escapar de algo muito pior do que nós podemos imaginar. A mulher, percebendo a irrefreável dúvida entre eles, respirou fundo. Carlos, seu coração é bom, mas se você não me deixar levar suas crianças, o que aconteceu na nossa vida vai se repetir. Repetir? Letícia sussurrou, uma corrente de medo na voz. Repetir o quê? A voz dela soava como um eco de desespero, revelando a fragilidade de toda a situação. Fiquem atrás de mim! A mulher gritou, colocando-se entre as crianças e o homem que se dizia pai. Ele não é o que parece. O homem a encarou, a fúria crescendo. Todos estavam em um impasse e o tempo parecia desacelerar. Ele sempre fez isso. É um manipulador, um mentiroso. Essas crianças não estão seguras com ele. A mulher falava rápido, quase sem respirar, enquanto os oleosos sons da confusão lá fora cresciam. O pai das crianças avançou, mas Carlos, em um impulso de proteção, se posicionou entre eles. Passe! Vá embora. Você não está levando a Letícia e o Rafa. Seu coração palpitava. Ele nunca havia se sentido tão desnudo, tão vulnerável. Foi então que um trovão ruiu fora e a luz escureceu momentaneamente. Com a escuridão, algo se quebrou na dinâmica. Um grito entrou pela noite. A gente não pode sair daqui. Eles estão vindo. A mulher estava quase em lágrimas. Carlos começou a perceber que a verdadeira ameaça não estava apenas ao pai. O olhar do homem mudava. Sua fúria se transformando em desespero. Você não faz ideia do que está fazendo. Elas precisam de mim. Eu sou o único que pode protegê-las. Sua voz agora soava em uma mistura de mágoa e raiva. Vocês não têm ideia das coisas que aconteceram. A mulher respondeu com firmeza. Não acredite nele, Carlos. A verdade dele é manipuladora. Ele é o motivo pelo qual as crianças estão aqui. E foi nesse momento que o chão se abriu. O pai das crianças olhou no fundo dos olhos de Letícia e as palavras saíram como um grito. Você não é tão inocente, Letícia. O que você fez, o que nós fizemos, isso tudo volta para nos assombrar. O coração de Carlos parecia parar. O silêncio se estabeleceu e as palavras dele cortaram como uma faca. O olhar de reprovação de Letícia se misturava com o dele, formando um elo de confusão. O que você quer dizer? Carlos questionou, temendo a resposta que podia mudar tudo. Você não sabe, Carlos. Você não sabe o quanto a Letícia esconde. O pai se virou, os olhos agora quase pediam ajuda. A mulher bateu uma mão na boca e o desespero cresceu.
Ela está ligada a isso. O passado é mais sombrio do que você pode imaginar. Letícia, em pânico, gritou. Eu não fiz nada. Eu só queria proteger o Rafa. As lágrimas escorriam e o desespero estampava sua inocência. Era uma imagem devastadora, mas o ar carregava um novo peso. Fecha a boca, Letícia, o pai gritou. Quer que ele descubra a verdade sobre nós dois? Você não entende que isso coloca tudo em risco? O silêncio foi insuportável. A sala tremeu com uma pressão silenciosa. Carlos olhou para Letícia e um nó se formou em sua garganta. Do que você está falando? O que mais você esconde, Letícia? A expressão dela se transformou em terror e a mulher começou a se desvanecer em uma espécie de desespero total. O pai avançou mais um passo, seus olhos arregalados de fúria. Agora que você sabe, não há como voltar atrás. Carlos, eu não sou quem você pensa que sou. Letícia gritou, e suas palavras soaram como um rugido. O que antes era uma luta por amor, agora se tornava uma batalha pela verdade. Carlos sentiu um fio de esperança se romper, a conexão entre eles se desmanchando. O avassalador silêncio foi cortado por um estrondo nas janelas, e o mundo exterior parecia gritar. Tudo em Carlos se aquietou. Ele estava prestes a descobrir uma verdade que poderia destruir não apenas seu mundo, mas também o de Letícia e Rafa. E então a escuridão da sala o cercou como um manto, deixando claro que o que se desenrolava ali era apenas o prenúncio de uma tempestade ainda maior. Carlos estava paralisado. As palavras da Mu, "Você é a mãe deles?" ele murmurou, incapaz de processar tudo. O olhar fervoroso da mulher correspondia a um misto de desespero e esperança. As crianças estavam em pé, agarradas uma à outra, olhos arregalados. O quê? O pai das crianças, que até então exibia um semblante ameaçador, agora se mostrava tomado por um pânico evidente. Você não pode estar aqui. Ele se virou para Carlos, o rosto distorcido pela raiva. Viu? Viu o que você fez, Carlos? Você trouxe ela de volta. O pânico tomava conta da sala. O vidro da janela estourou com outro estrondo e Carlos viu os reflexos distorcidos dos rostos ao redor. A mulher então acelerou os passos, aproximando-se de Letícia e Rafa. Vocês precisam me ouvir. Não estão a salvo aqui. A tensão aumentava. O carro da polícia poderia ser ouvido ao longe, sirenes cortando a noite. Carlos olhou para Denise e o olhar dela preenchia todos os espaços. Ela estava absorvendo cada palavra, analisando cada movimento. Ela não pode ficar aqui, Carlos, exclamou a voz trêmula. É perigoso. Perigoso? Carlos respondeu, sentindo a raiva crescendo dentro dele. Elas são crianças tentando escapar de algo muito pior do que nós podemos imaginar. A mulher, percebendo a irrefriável dúvida entre eles, respirou fundo. Carlos, seu coração é bom, mas se você não me deixar levar suas crianças, o que aconteceu na nossa vida vai se repetir. Repetir? Letícia sussurrou, uma corrente de medo na voz. Repetir o quê? A voz dela soava como um eco de desespero, revelando a fragilidade de toda a situação. Fiquem atrás de mim, a mulher gritou, colocando-se entre as crianças e o homem que se dizia pai. Ele não é o que parece. O homem a encarou, a fúria crescendo. Todos estavam em um impasse e o tempo parecia desacelerar. Ele sempre fez isso. É um manipulador, um mentiroso. Essas crianças não estão seguras com ele. A mulher falava rápido, quase sem respirar, enquanto os oleosos sons da confusão lá fora cresciam. O pai das crianças avançou, mas Carlos, em um impulso de proteção, se posicionou entre eles. Passe, vá embora. Você não está levando a Letícia e o Rafa. Seu coração palpitava. Ele nunca havia se sentido tão desnudo, tão vulnerável. Foi então que um trovão ruiu fora e a luz escureceu momentaneamente. Com a escuridão, algo se quebrou na dinâmica. Um grito entrou pela noite. A gente não pode sair daqui. Eles estão vindo. A mulher estava quase em lágrimas. Carlos começou a perceber que a verdadeira ameaça não estava apenas no pai. O olhar do homem mudava, sua fúria se transformando em desespero. Você não faz ideia do que está fazendo. Elas precisam de mim.
Eu sou o único que pode protegê-las. Sua voz agora soava em uma mistura de mágoa e raiva. Vocês não têm ideia das coisas que aconteceram. A mulher respondeu com firmeza. Não acredite nele, Carlos. A verdade dele é manipuladora. Ele é o motivo pelo qual as crianças estão aqui. E então, a revelação veio como uma bomba. O pai se virou para Letícia. Seus olhos estavam cheios de uma intensidade que deixava Carlos inquieto. Porque você é minha filha também, Letícia. O tempo parecia parar. O que era um momento de tensão agora explodiu em um choque paralítico. A sala parecia girar e a mulher começou a tremer. Você não pode fazer isso. A voz dela estava tão baixa, quase tímida. Não posso? O homem riu, um riso sombro, como um eco que cortava a tensão. O que você acha que eu não sei? Eu sei sobre o esconderijo, Letícia. Eu sei sobre o que você e Rafa planejaram. O olhar acusatório dele caía sobre cada um deles, e a sala parecia cheia de segredos. A expressão de Letícia se desfez em terror. Não, isso não pode ser verdade. Ela agarrou a mão de Rafa, e o desespero se instalou. O peso das palavras do pai despencou sobre eles como um manto de trevas. Carlos não soube o que sentir. Ele estava perdido. De que você está falando? Ele olhou para a mulher que se dizia mãe. O rosto dela agora, marcado pela dor da revelação. Ele não é o único que sabe, Carlos. Mas a verdade é mais complicada do que parece. A mulher sussurrou. A sua ligação não é o que você pensa. Ela hesitou, como se as palavras fossem veneno. Enquanto o pânico enchia a sala, uma sirene mais próxima cortou o ar. E Carlos soube que não havia mais tempo. Os reflexos em seus olhos se tornaram borrados de medo e confusão. O que estava acontecendo? Quem eram realmente aquelas crianças? O que ele havia se metido? E a pior parte? Aquela verdade, aquela reflexão absurdamente confusa. Agora, não havia como voltar atrás. O laço que ele pensava ser um ato de amor podia estar prestes a se transformar em um pesadelo, onde cada um deles lutava para sobreviver a uma tempestade que prometia chegar. O futuro deles parecia incerto, e o único pensamento na mente de Carlos era: o que mais ele não sabia? Carlos estava paralisado. As palavras da mulher ecoavam na mente dele, transformando sua realidade em um turbilhão de confusão. Você é mãe deles? Ele murmurou, incapaz de processar tudo. O olhar fervoroso da mulher correspondia a um misto de desespero e esperança. As crianças estavam em pé, agarradas uma à outra, olhos arregalados. O quê? O pai das crianças, que até então exibia um semblante ameaçador, agora se mostrava tomado por um pânico evidente. Você não pode estar aqui. Ele se virou para Carlos, o rosto distorcido pela raiva. Viu? Viu o que você fez, Carlos? Você trouxe ela de volta! O pânico tomava conta da sala. O vidro da janela estourou com outro estrondo, e Carlos viu os reflexos distorcidos dos rostos ao redor. A mulher então acelerou os passos, aproximando-se de Letícia e Rafa. Vocês precisam me ouvir. Não estão a salvo aqui. A tensão aumentava. O carro da polícia podia ser ouvido ao longe, sirenes cortando a noite. Carlos olhou para Denise e o olhar dela preenchia todos os espaços. Ela estava absorvendo cada palavra, analisando cada movimento. Ela não pode ficar aqui, Carlos, exclamou, a voz trêmula. É perigoso. Perigoso? Carlos respondeu, sentindo a raiva crescendo dentro dele. Elas são crianças tentando escapar de algo muito pior do que nós podemos imaginar. A mulher, percebendo a irrefreável dúvida entre eles, respirou fundo. Carlos, seu coração é bom, mas se você não me deixar levar suas crianças, o que aconteceu na nossa vida vai se repetir. Repetir? Letícia sussurrou, uma corrente de medo na voz. Repetir o quê? A voz dela soava como um eco de desespero, revelando a fragilidade de toda a situação. Fiquem atrás de mim. A mulher gritou, colocando-se entre as crianças e o homem que se dizia pai. Ele não é o que parece. O homem a encarou, a fúria crescendo. Todos estavam em um impasse e o tempo parecia desacelerar. Ele sempre fez isso. É um manipulador, um mentiroso. Essas crianças não estão seguras com ele.
A mulher falava rápido, quase sem respirar, enquanto os barulhos da confusão lá fora cresciam. O pai das crianças avançou, mas Carlos, em um impulso de proteção, se posicionou entre eles. Passe, vá embora. Você não está levando a Letícia e o Rafa. Seu coração palpitava. Ele nunca havia se sentido tão desnudo, tão vulnerável. Foi então que um trovão ruiu fora e a luz escureceu momentaneamente. Com a escuridão, algo se quebrou na dinâmica. Um grito atravessou a noite. A gente não pode sair daqui! Eles estão vindo! A mulher estava quase em lágrimas. Carlos começou a perceber que a verdadeira ameaça não estava apenas no pai. O olhar do homem mudava, sua fúria se transformando em desespero. Você não faz ideia do que está fazendo. Elas precisam de mim. Eu sou o único que pode protegê-las. Sua voz agora soava em uma mistura de mágoa e raiva. Vocês não têm ideia das coisas que aconteceram. A mulher respondeu com firmeza. Não acredite nele, Carlos. A verdade dele é manipuladora. Ele é o motivo pelo qual as crianças estão aqui. E então, em um momento de pura tensão, a porta do apartamento se abriu abruptamente, revelando um homem corpulento com uma mochila pesada nas costas e um olhar determinante. Carlos, temos que ir. Agora! Ele gritou, o tom de urgência fazendo todos pararem. Letícia e Rafa, confusos, olharam para a porta, seguidos pela mulher que se dizia mãe. Quem é você? Letícia perguntou, a voz tremendo. Olha, não temos tempo. O misterioso homem disse, entrando. Eles estão chegando, e não vai ser apenas o pai delas. Isso é muito maior. Ao ouvir isso, o pai se virou, agora com medo estampado no rosto. Carlos, sem saber em quem confiar, olhou para o homem. O que você está falando? Sou amigo da sua mãe, Carlos. Ela estava sempre certa, havia um acordo. O passado vai cobrar o que você está fazendo. O homem se aproximou das crianças, o olhar dele penetrante. Denise, chocada, balançou a cabeça. Como você sabe sobre nós? O homem respirou fundo, porque eu sou o verdadeiro pai delas. O ar pareceu desaparecer na sala. O impacto da revelação desabou sobre Carlos como um tsunami. O que você está dizendo? Isso é impossível. A verdade cortou como uma lâmina. Ele estava prestes a desmoronar. Tudo o que pensava que sabia fazia espaço para um novo horror. Eu não estou brincando. O homem insistiu e seu olhar era de pura sinceridade. Vocês não sabem. Vocês estão em perigo e não é só por causa do pai delas. Ele está apenas seguindo ordens. As palavras martelavam na cabeça de Carlos. Que ordens? De quem? A confusão e o desespero eram palpáveis. De quem sabe a verdade sobre tudo. Você não é quem pensa que é, Carlos. O homem gritou e a tensão na sala aumentou. As paredes pareciam se estreitar em torno deles. Desesperado, Carlos soltou um grito. Chega! Eu preciso saber. O que está acontecendo? O homem olhou para Letícia e Rafa, e seu rosto, por um breve momento, se contorceu em dor e culpa. O que está em jogo é muito maior do que todos nós. E agora, precisamos decidir se vamos lutar ou se vamos sucumbir aos mesmos erros. Com a sirene se aproximando e a verdade despedaçando a realidade, Carlos sentiu que não havia como voltar atrás. Estava prestes a entrar em um labirinto de segredos e mentiras. O futuro das crianças, sua própria vida, tudo estava prestes a colidir em um confronto devastador. E os ecos da verdade ameaçavam engolir a todos. Carlos estava paralisado. As palavras da mulher ecoavam na mente dele, transformando sua realidade em um turbilhão de confusão. Você é a mãe deles? Ele murmurou, incapaz de processar tudo. O olhar fervoroso da mulher correspondia a um misto de desespero e esperança. As crianças estavam em pé, agarradas uma à outra. Olhos arregalados. O quê? O pai das crianças, que até então exibia um semblante ameaçador, agora se mostrava tomado por um pânico evidente. Você não pode estar aqui! Ele se virou para Carlos, o rosto distorcido pela raiva. Viu? Viu o que você fez, Carlos? Você trouxe ela de volta!
O pânico tomava conta da sala. O vidro da janela estourou com outro estrondo e Carlos viu os reflexos distorcidos dos rostos ao redor. A mulher então acelerou os passos, aproximando-se de Letícia e Rafa. Vocês precisam me ouvir. Não estão a salvo aqui. A tensão aumentava. O carro da polícia podia ser ouvido ao longe. Sirenes cortando a noite. Carlos olhou para Denise e o olhar dela preenchia todos os espaços. Ela estava absorvendo cada palavra, analisando cada movimento. Ela não pode ficar aqui, Carlos, exclamou, a voz trêmula. É perigoso. Perigoso? Carlos respondeu, sentindo a raiva crescendo dentro dele. Elas são crianças tentando escapar de algo muito pior do que nós podemos imaginar. A mulher, percebendo a irrefreável dúvida entre eles, respirou fundo. Carlos, seu coração é bom, mas se você não me deixar levar suas crianças, o que aconteceu na nossa vida vai se repetir. Repetir? Letícia sussurrou, uma corrente de medo na voz. Repetir o quê? A voz dela soava como um eco de desespero, revelando a fragilidade de toda a situação. Fiquem atrás de mim! A mulher gritou, colocando-se entre as crianças e o homem que se dizia pai. Ele não é o que parece. O homem a encarou, a fúria crescendo. Todos estavam em um impasse e o tempo parecia desacelerar. Ele sempre fez isso. É um manipulador, um mentiroso. Essas crianças não estão seguras com ele. A mulher falava rápido, quase sem respirar, enquanto os barulhos da confusão lá fora cresciam. O pai das crianças avançou, mas Carlos, em um impulso de proteção, se posicionou entre eles. Passe, vá embora. Você não está levando a Letícia e o Rafa. Seu coração palpitava. Ele nunca havia se sentido tão desnudo, tão vulnerável. Foi então que um trovão ruiu fora e a luz escureceu momentaneamente. Com a escuridão, algo se quebrou na dinâmica. Um grito atravessou a noite. A gente não pode sair daqui. Eles estão vindo. A mulher estava quase em lágrimas. Carlos começou a perceber que a verdadeira ameaça não estava apenas do pai. O olhar do homem mudava, sua fúria se transformando em desespero. Você não faz ideia do que está fazendo. Elas precisam de mim. Eu sou o único que pode protegê-las. Sua voz agora soava em uma mistura de mágoa e raiva. Vocês não têm ideia das coisas que aconteceram. A mulher respondeu com firmeza. Não acredite nele, Carlos. A verdade dele é manipuladora. Ele é o motivo pelo qual as crianças estão aqui. E então, de repente, o ar ficou pesado e um silêncio chocante invadiu o ambiente. Um golpe na porta interrompeu a tensão, fazendo todos se virarem nervosamente. Carlos, com o coração na boca, percebeu que não era o pai ou a mulher. Um disparo ecoou pela sala. O som do tiro disparado fez todos se jogarem para o chão. A adrenalina levando a mente de Carlos a um estado de alerta. O cheiro de pólvora invadiu o ar. O homem, que se dizia o pai, caiu no chão, um olhar de incredulidade estampado no rosto. Quem fez isso? Gritou Denise, sua voz cortante há tão pouco tempo da calamidade. Carlos levantou a cabeça e seus olhos se encontraram com uma sombra que se aproximava da entrada. Abaixado e em silhueta, um novo homem apareceu na porta, e seu olhar era afiado, cruel. Fiz isso por um motivo, e não é como todos vocês pensam. Edu, o amigo de criança de Carlos, estava ali. Carlos ficou paralisado, tentando processar o que acabara de ver. Edu havia se afastado há anos, e agora estava ali, um estranho em um cenário tão sombrio. O que você está fazendo aqui? Carlos perguntou, a incredulidade esmagando suas palavras. Eu não podia deixar que isso acontecesse. Elas precisam ser protegidas. Todas as crianças precisam. Edu disse, seu tom cheio de urgência. Você não sabe a verdade sobre elas, Carlos. A realidade que você conhece não passa de uma cortina de fumaça. Carlos buscou a verdade naqueles olhos, mas nada fazia sentido. O homem caído na frente deles começava a se mover, e a adrenalina subia novamente. Edu, o que você sabe? Carlos mal conseguia falar. Você não faz ideia do que realmente está acontecendo.
A história delas, a sua história, tudo tem um fio que conecta. Eu só posso te dizer uma coisa. O que está por trás de tudo isso é mais sombrio do que podemos imaginar. E Letícia tem um papel crucial nisso. Carlos sentiu um nó na garganta. Letícia, a garotinha que tentava proteger o irmão, agora estava no centro de algo muito, muito maior. As palavras de Edu quase faziam o chão tremer sob seus pés. Como isso era possível? O que você quer dizer? Letícia questionou, o olhar confuso e cheio de medo. E antes que Edu pudesse responder, o homem no chão, com uma expressão de ódio, se levantou lentamente, mostrando uma arma. Vocês não vão sair daqui vivos. E nesse momento, todos na sala entenderam que não eram apenas crianças tentando escapar. A verdade estava prestes a se revelar, e a linha entre quem era amigo e quem era inimigo estava prestes a ser cruzada de uma vez por todas. Carlos sabia que a luta pela vida acabava de começar, e a ideia de proteção que ele havia criado desmoronava diante de seus olhos. Carlos se jogou para o lado, seu coração disparado como um tambor. O homem caído, desenhando uma linha de sangue no chão, se levantou. Vocês vão pagar por isso. O grito dele ecoou pela sala, um chamado de alerta que fez a adrenalina correr nas veias de todos. Letícia gritou, puxando Rafa para trás, enquanto a mulher que se dizia sua mãe se posicionava à frente deles, uma leoa defensora pronta para atacar. Pare agora! Você não pode fazer mais nada. A voz dela era firme, mas havia um tremor que denunciava o medo. Carlos sentiu um nó na garganta. Era como se o chão tivesse desmoronando sob seus pés. O que você quer de nós? Ele se virou para Edu, que estava ali, a figura misteriosa, observando com um olhar intenso. O que está acontecendo, Edu? Como isso tudo está conectado? Edu ergueu as mãos, tentando acalmar a confusão. Carlos, você precisa entender. As crianças estão em perigo, não só por ele, mas por algo muito maior. Estou aqui para ajudar, antes que seja tarde demais. O homem rugiu de raiva. Você não entende nada, Edu. Tem que ser assim. Eles têm que voltar para mim. O clima estava carregado e as paredes pareciam fechar cada vez mais. Era uma batalha de voltagens elétricas, com cada um tentando salvar o que amava. Carlos, o coração acelerado e os pulmões apertados, tomou uma decisão. Era agora ou nunca. Edu, temos que fazer algo. Ele não vai parar até que nós. E não conseguiu terminar a frase. A luz faltou e um tremer intenso percorreu o apartamento. O homem apontou a arma para Carlos. Sabe o que é mais fácil? Acabar com tudo isso. E então um barulho ensurdecedor. A porta foi rompida e uma equipe da polícia irrompeu, gritando ordens. Coloque a arma no chão. Agora! O homem hesitou, o pânico tomando conta de seu olhar. E Carlos viu sua chance. Vamos, agora! Ele gritou, puxando Letícia e Rafa. A mulher, sem pensar duas vezes, foi atrás deles. As sirenes soavam como gritos de esperança em meio à tormenta, e todo mundo se movia em uma corrida contra o tempo. Edu ajudou a guiar a saída, as luzes da polícia iluminando o caminho à frente. Aqui! Por aqui! As ruas estavam caóticas, mas havia um brilho de segurança se aproximando. O homem se virou para enfrentar os policiais, e antes que a situação se tornasse mais violenta, um estalo de arma ecoou. Não! Carlos gritou. Mas era tarde. O homem caiu, o passado alcançando em um clímax brutal. A rua estava cheia de pessoas, e a agitação se misturou ao medo e à necessidade de proteção. Letícia e Rafa se agarraram a Carlos, os olhos deles cheios de perguntas. Está tudo bem? Letícia perguntou, o medo no olhar dela quebrando o coração de Carlos. Carlos puxou as crianças para perto, olhando os olhos de Rafa, e disse: Agora, você está seguro. Vamos dar um passo de cada vez. A luz do amanhecer começava a aparecer, como se o novo dia trouxesse uma promessa de esperança. E então, como se um peso tivesse sido levantado, a mulher se aproximou, lágrimas nos olhos. Desculpem-me por tudo. Era para eu protegê-los. Prometo que agora tudo vai mudar. Carlos sentiu um arrepio de esperança. Mas o que vem a seguir? O que sabemos sobre nosso passado ainda pode nos assombrar. Edu, com um olhar sério, sussurrou. Precisamos descobrir a verdade. Não podemos deixar que o medo nos defina. O futuro está aberto e precisamos enfrentá-lo juntos. E assim, no meio do caos recém-desfeito, Carlos olhou para as crianças,
para a mulher e para Edu. O futuro era incerto, mas o amor e a determinação pulsavam em suas veias, prontos para enfrentar o que estivesse por vir. Então, antes de tudo se apagar, Carlos fez uma última pergunta. Estamos realmente prontos para descobrir a verdade? A resposta ainda pairava no ar, como uma promessa e uma dúvida ao mesmo tempo. Ei, se você curtiu essa reviravolta, não esquece. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e deixar seu apoio bem visível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. E,